Paz Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala, vosso Marquês de Jesus, Maica Adriel. Estou aqui para trazer um ensinamento sobre priorizar as Escrituras Sagradas. O texto áureo de hoje é Josué, capítulo de número 1. Vamos aprender sobre os benefícios e sobre a disciplina de priorizar as Escrituras Sagradas. Josué, capítulo de número 1. Versículo de número 1 em diante diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puser a planta do pé eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus. Ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sobre juramento prometi a dar aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite. Tudo o que nele está escrito, então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Essa palavra muito conhecida, muito pregada, uma palavra poderosa sobre o chamado do servo do Senhor Josué. Antes de entrar o povo hebreu na terra de Canaã, terra essa que Deus já havia prometido para Abraão, em Gênesis capítulo de número 12 e Gênesis capítulo de número 17, Deus faz a aliança com Abraão, conhecida como aliança abrâmica, e Deus estava preparando o seu povo para entrar na terra prometida, depois de 40 anos o povo no deserto pela sua incredulidade e desobediência a Deus. Deus então recolhe Moisés, a qual é um grande mistério aonde foi parar o corpo de Moisés. E Josué se encontrava ali no capítulo de número 1. Josué seria o sucessor de Moisés. Como está no Deuteronômio, capítulo de número 31, Deus já havia falado com Josué, com Moisés, com o povo, que Josué seria o sucessor de Moisés. Mas no capítulo de número 1 parece que a gente vai compreender, fazendo uma boa exegese, que Josué se encontrava desanimado, até porque uma grande responsabilidade era ele dar continuidade no propósito de Deus de levar o povo hebreu, o povo de Israel, a conquistar a terra prometida. Então Deus vai encorajar Josué, dizendo: se prepara para passar esse Jordão, seja forte, seja corajoso, até porque teria muitos desafios, muitos obstáculos que o servo do Senhor, o líder Josué, haveria de enfrentar para conquistar a terra que Deus prometeu. Interessante que Deus garante a vitória, mas todavia haveria desafios para Josué e para o povo hebreu. Tinha gigantes ali para enfrentar, tinha que obedecer a ordem do Senhor e enfrentar e conquistar terras a qual os inimigos eram muito fortes. E para ter coragem, para ter combustível para conquistar essas terras, era necessário Josué cumprir os princípios
a orientação que Deus concedeu a ele. Acompanha comigo na tua Bíblia, no versículo de número 5. Deus ele fala para Josué: ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. É uma promessa que Deus faz para Josué. Ninguém vai poder te resistir, Josué. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Imagina comigo, meu irmão, minha irmã, a responsabilidade de Josué de governar naquele grande povo, de liderar um grande povo, a qual o líder que eles perderam, que Deus recolheu, é um líder que era de tamanho nível de intimidade com Deus. Muitos milagres foram operados no deserto, a saber, o milagre mais conhecido, o mar se abriu. Deus, através de Moisés, tirou o povo da escravidão do Egito. Deus, através de Moisés, fez água jorrar da rocha, maná que caía, as vestes que cresciam com as crianças, o sapato que crescia com o povo hebreu, inimigos que foi vencido durante o deserto. Então era uma grande responsabilidade ser sucessor de Moisés. Mas Deus promete que seria com Josué como foi com Moisés. Interessante, o que dá ânimo para Josué prosseguir a palavra de Deus, o que deu ânimo para Josué cumprir a sua missão foi a palavra de Deus. Da mesma forma, a aplicação para nós, o que nos dá ânimo para cumprir nosso chamado, a nossa missão aqui na terra, o nosso propósito, é a palavra do Senhor. Por isso que essa live de hoje é sobre priorizar as Escrituras de Deus. Pega a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus, e acompanha comigo o versículo de número 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer conforme a lei. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido para onde quer que você andar. Então, para Josué ser bem sucedido na sua missão, para que Josué prospere no seu propósito de liderança, ele deveria meditar na palavra de Deus, ele deveria examinar a lei, a Torá, que Moisés ordenou para ele, e fazer conforme estava de acordo o crivo das Escrituras, para a gente ter êxito no casamento, para a gente liderar nossa casa como sacerdote, para a gente ter sucesso em todas as áreas da vida a qual Deus nos concede, no ministério, na vida profissional. A gente tem que meditar na palavra do Senhor, a gente tem que examinar as Escrituras, compreender as Escrituras e aplicar a palavra do Senhor. Assim a gente vai ter sucesso, como Josué teve, como Moisés teve. Olha o versículo de número 8. Não cesse de falar desse livro. Pelo contrário, medita nela dia e noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então, olha a promessa de Deus, então você prosperará e será bem-sucedido. Deus ele dá uma garantia para Josué, para ele ter sucesso na sua missão, na sua vocação. Ele deveria meditar de dia e de noite na lei do Senhor e também deveria não cessar de falar desse livro. Ou seja, Josué tem que falar dessa lei, Josué tem que meditar, priorizar de dia e de noite, meditando, se alimentando da lei, da palavra do Senhor. O que significa meditar? Meditar é diferente de ler. Ler, você pode ler um livro, você pode ler um jornal, você pode ler uma revista, mas meditar, a ideia é como mastigar, como a vaca mastiga o carpim, o mato, a grama. A mesma forma é a gente meditar na palavra do Senhor, né? Uma palavra mais profunda é Jesus dizendo em João capítulo de número 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim e nela contém a vida eterna. Examinar é como o cirurgião, ele pega
e vai fazer uma examinação profunda ali, detalhada, para não cometer erros. Devemos examinar as escrituras sagradas, meditar, né? Se aprofundar, olhar, perceber os detalhes das escrituras sagradas. E também devemos não parar de falar da palavra do Senhor. Você deve falar da palavra do Senhor. Está aqui no versículo de número 8 de Josué, capítulo de número 1. Não cessem de falar do livro dessa lei. Você não deve desanimar, e sim priorizar a palavra do Senhor, falando das escrituras, compartilhando a palavra do Senhor. Olha aqui o conselho que o apóstolo Paulo, um dos bandeirantes do evangelho, um líder do cristianismo, o apóstolo Paulo, vai dar para um conselho para o jovem pastor Timóteo. Abre comigo as escrituras sagradas, acompanha, examina, medita comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2. Olha o conselho, esse conselho é para todos os obreiros do Senhor, esse conselho é para os pastores, esse conselho é para o marido, para ensinar a esposa, nós já vai falar sobre isso. Esse conselho é para o pai, esse conselho é para a irmã, esse conselho é para todos os escolhidos, todos os servos do Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 2. Que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorta com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a santa doutrina, pelo contrário, sendo rodeado de mestres segundo as suas próprias concupiscências, como que sendo coceira nos ouvidos. Olha o conselho que Paulo vai dar para Timóteo. Essa carta é a carta pastoral, e Paulo já ia ser decapitado, já ia ser morto por causa do cristianismo. Interessante que o conselho que o apóstolo Paulo vai dar para o jovem pastor Timóteo é essa: medita nessa palavra, prega a palavra, insista, seja tempo oportuno, seja tempo importuno. Prega em tempo, outras versões diz, prega em tempo e fora de tempo. Porque vai vir mestres que vai falar para as pessoas aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que a natureza carnal quer ouvir, aquilo que agrada os ouvidos, e não vai suportar o ensino das escrituras sagradas, não vai suportar o evangelho, não vai suportar as palavras do Senhor Jesus Cristo. E hoje o livro que é mais amado é esses 66 livros das escrituras sagradas. Mas também, em contraste disso, é o livro mais odiado, é a palavra do Senhor Jesus. A gente vê ali na China, né, 30 pastores que foram presos, outros 3 sumiram. É uma perseguição muito grande contra o cristianismo, contra a palavra do Senhor. Isso também, de antemão, Cristo nos avisou que seremos odiados por causa do nome dele, e bem-aventurado é quem sofre pelo evangelho de Cristo. Bem-aventurado significa mais que feliz é quem sofre por Cristo. Tem muita gente sofrendo pelo relacionamento, sofrendo pelas consequências de escolhas erradas, mas a aventurança está em sofrer pelo evangelho, sofrer por Cristo. E a ordem é para nós também. Devemos pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. Devemos corrigir pela palavra do Senhor. Devemos consolar as pessoas pela palavra do Senhor, dar direção. As Escrituras contêm os mistérios de Cristo. As Escrituras contêm os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus. Devemos priorizar a palavra do Senhor para que a gente tenha sucesso naquilo que Deus tem conosco nessa terra. O tempo está passando de uma forma, meu irmão, tão rápida. E muitas das vezes a gente não tem nem tempo para buscar a palavra do Senhor. Por isso que devemos ter disciplina espiritual, disciplina para orar, disciplina para se consagrar e disciplina para priorizar as escrituras sagradas. É a mesma ordem que Deus deu para Josué, é para nós também, meditar de dia e de noite. Olha que o Salmo de número 1 vai nos informar. Olha o resultado da gente meditar de dia e de noite. Acompanha comigo, caderno, caneta,
e Bíblia. Salmos de número 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Olha a consequência, o resultado de ter o prazer na lei do Senhor, de meditar nela de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Quer ter sucesso no seu casamento, na sua família? Quer ter sucesso no teu ministério? Ainda que teu chamado não seja ministrar talvez a palavra do Senhor, mas você quer ter sucesso espiritual, você quer ter sucesso na sua vida profissional. Aqui tem conselhos para a vida profissional. As escrituras é rica, tem conselho para tudo, tem conselho para o filho, para a esposa, para todos os âmbitos da sociedade. O Salmo de número 1 é bem claro ao dizer: tenho prazer na lei do Senhor, em vez de seguir conselhos dos ímpios. Tenho prazer na lei do Senhor. Ou seja, que o seu deleite seja a lei do Senhor. E medita, olha a palavra meditar novamente, não ler, mas meditar, mastigar, de dia e de noite. Ou seja, prioriza tempo para meditar nas Escrituras Sagradas, porque traz benefício. Você será como uma árvore plantada junto à corrente de água, e no devido tempo vai dar fruto. Tem um tempo determinado que vai dar fruto, é igual a árvore. A árvore ela cresce pelas terras, criando raiz, e ela vai crescendo. Quando a gente cultiva, quando a gente rega, ela vai crescendo. Depois vem as folhas e depois vem os frutos. Ou seja, no devido tempo dará o fruto. Tudo aquilo que a gente planta e cultiva, a gente vai colher, vai crescer. A palavra do Senhor vai dizer também sobre Romanos, capítulo de número 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. Romanos 10, 17. Ou seja, a fé ela vem pelo ouvir a palavra do Senhor, ou seja, pelo compreender. Quando você compreende as Escrituras Sagradas, a sua fé vai sendo amadurecida, a sua fé cresce, a sua fé vai ganhando estrutura, vai sendo alicerçada através da palavra do Senhor. Para ter uma fé forte, uma fé grande, é necessário a gente meditar, ouvir, escutar, compreender as Escrituras Sagradas. Jesus ele venceu a tentação no deserto antes de começar o seu ministério, porque ele aplicou essa palavra, porque ele priorizava as Escrituras Sagradas, até porque ele é a própria palavra. Jesus é o verbo, o Logos, a palavra. Como é que Jesus venceu Satanás no deserto? Ele falou em Mateus capítulo de número 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Satanás apareceu para Cristo ali, tentando de várias formas, oferecendo o mundo, oferecendo os reinos dessa terra, mas Cristo venceu Satanás pela palavra de Deus, porque a palavra, Efésios capítulo de número 6, versículo 17, é uma das armaduras que Deus nos concede, é a espada do Espírito Santo. Então você só consegue vencer os ardil de Satanás, as tentações, se você priorizar a palavra do Senhor, se você manejar a palavra de Deus. A palavra é espada. Você tem manejado essa espada como um guerreiro, como um soldado? Eu falando do âmbito espiritual aqui. As batalhas são espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principado, potestade, hoste da maldade. E a gente vence esses demônios com as armaduras de Deus. E uma dessas armaduras é a espada do Espírito Santo, é a palavra de Deus. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Mateus 4, versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito,
Você vê que em todas as investidas de Satanás, Jesus ele falava algo, está escrito, está escrito. Ou seja, Satanás vinha com o seu ataque e Cristo vinha com a espada do Espírito. Está escrito, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, somente a Deus adorará e somente a Deus prestará culto. Ou seja, porque Cristo conhecia a palavra, ele é a própria palavra. E ele está nos ensinando aqui como vencer as guerras espirituais. Vencemos as batalhas espirituais através da palavra do Senhor. E Satanás ele tem trabalhado na mente de muitas pessoas. Tem estragado famílias, casamento, porque as pessoas não priorizam o reino de Deus, não priorizam as escrituras sagradas. E por consequência vem a colheita. Satanás ele tem cegado o Deus deste mundo, como diz Paulo, tem cegado o entendimento das pessoas para que não creiam no Evangelho de Cristo. Pode perceber como que está o mundo. Aí a pessoa está ansiosa, a pessoa está depressiva, a pessoa tem medo, a pessoa está aflita, porque a pessoa não tem buscado se alimentar a sua fé através da palavra do Senhor. A pessoa está preocupada porque ela está só pensando nas coisas dessa terra passageira. Está juntando só tesouro aqui nessa terra. Mas não é isso que as Escrituras nos ensinam. Ou seja, a pessoa está vivendo tudo aquilo que as Escrituras não ensinam e está vivendo uma vida de fracasso, de derrota. Ou talvez até sucesso material, mas a vida espiritual ela se encontra morta. É um morto vivo, porque o espírito está morto. Você já ouviu sobre estudos de tricotomia, que é o estudo do homem? Ou seja, o homem ele tem corpo, alma e espírito. Com a alma a gente tem vontade, com a alma é o centro das emoções, o centro das vontades. Mas o espírito é o centro da adoração, onde Deus nos comunica conosco, com o nosso espírito. E é através do espírito que a gente comunica com Deus. E muitas pessoas estão com o seu espírito morto, porque ela está vivendo somente para as coisas desse tempo presente, somente para as coisas terrenas e passageiras. Olha que Jesus nos ensinou em Mateus 6,19: não acumules tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajunte tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Olha que forte essa palavra. Jesus que está dando essa orientação. Não junta tesouro na terra, junta tesouro no céu. Você junta tesouro na terra, vai corroer, vai estragar, ladrão rouba, é passageiro. Mas quando a gente junta tesouro no céu, a traça e a ferrugem não vai corroer, os ladrões não tem como acessar e roubar. Aonde está o seu tesouro? Aí também está o seu coração. Onde está a sua prioridade? Eu digo aquilo que somente está cheia, aquilo que suas ações vai ser manifestada. Aonde está a nossa prioridade? Aonde está o nosso tesouro? Tem muita gente juntando tesouro nessa terra passageira, vai morrer e vai deixar tudo aí. Mas tem vida após morte e só existe apenas dois destinos. Tem muitas pessoas que são servos do Senhor, que foram transformados, que nasceram de novo pelo Espírito Santo, que foram convencidas dos seus pecados, se arrependeram. Mas essas pessoas não têm recompensa, não têm galardão no céu, porque galardão, recompensa é para quem trabalha. Galardão é diferente de salvação. Salvação é necessário receber Cristo, se arrepender dos seus pecados e ver novidade de vida. Mas galardão é recompensa pelo serviço para com o reino. Tem pessoas que serão salvas, mas todavia não receberá galardão, não receberá recompensa, porque a pessoa não trabalha para o reino de Deus, não investe no reino de Deus, não investe no próximo, não investe em pessoas, não investe em si mesmo, no seu ministério,
não prioriza a palavra do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer aqui, versículo 24 de Mateus 6, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Quem que está ensinando aqui? É Jesus. Mateus 6, 24. É Jesus que está ensinando, sim ou não? É o próprio Rabi, é o próprio Mestre, o Salvador, o Filho de Deus, que está nos ensinando isso. Ninguém, Jesus está falando, ninguém pode servir a dois senhores. Interessante que o único título a outro senhor que Jesus vai dar é o dinheiro. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou você vai odiar Jesus e amar a riqueza, ou você vai amar Jesus e odiar a riqueza. Olha o que Jesus está dizendo. Ou você vai se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Logicamente que Jesus não está falando aqui contra o trabalho, até porque seria contra o que Jesus ensina, seria contra o que Jesus fez e contra os princípios bíblicos, a qual em 2 Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo 10, Paulo vai dizer, os que não trabalham não comem. Não é isso que Cristo está ensinando, de você não ter que trabalhar, de você não ter que estudar, de fazer uma faculdade, não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando sobre aquilo que está em nosso coração. Você tem que trabalhar com um propósito. Você tem que trabalhar com um propósito. Deus ele vai investir em pessoas generosas. É um provérbio de Salomão. Salomão vai dizer, a alma que vai prosperar é a alma generosa. A alma generosa, ela prospera. Até porque Deus investe em quem serve. Se você está servindo o reino de Deus, se você está servindo a causa dos necessitados, do órfão, da viúva, se você tem uma alma generosa, você vai prosperar, porque você está semeando. Você vai colher aquilo que você semeia. Pode ter certeza disso, porque Jesus ensinou para nós em Mateus 10, que de maneira nenhuma, até mesmo a pessoa que dá um copo de água fria para um discípulo do Senhor, terá o seu galardão, não perderá o seu galardão. Não é isso que Cristo está nos ensinando aqui em Mateus 6, 24. Jesus está nos ensinando sobre priorizar o reino dele. Aí ele fala no versículo 25 sobre as preocupações. Não se preocupeis com a sua vida, pelo que você vai comer, pelo que você vai vestir. Tem muitas pessoas preocupadas, ansiosas, porque não alimenta a sua fé. Está preocupado com as coisas passageiras, com a dívida, sempre vai ter dívida. Está preocupado com aquilo, está ansiosa, preocupada, porque a pessoa não está alimentando a sua fé. E quando você não alimenta a sua fé pela palavra de Deus, Satanás ganha tempo, Satanás ganha espaço, e ele vai agir, vai lançar seta, vai escravizar, ele vai achar alguma brecha, porque a pessoa não está sendo santificada pela verdade, e a verdade é a palavra de Jesus. A pessoa está ansiosa, preocupada, prioriza a palavra do Senhor para vencer essa ansiedade, para vencer esse vazio na sua alma. Os prazeres momentâneos não podem preencher uma alma que foi feita para morar eternamente com Deus. No versículo 32 de Mateus 6, Jesus vai dizer que o gentil é que procura todas essas coisas. O gentil são os que procuram o que comer, o que vestir. Mas olha o que Cristo diz, não se preocupa com isso, observa as aves do céu. As aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, o Pai Celestial, o Pai de vocês, que está no céu, sustenta. Aí Jesus faz uma pergunta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? As aves não trabalham, as aves não batem cartão, não pegam condução, nem ajuntam em celeiro.
E quem sustenta as aves? É Deus, o Criador, que criou as aves. Você acha que o Deus que criou as aves não vai, e criou você não vai ter poder para cuidar, para te alimentar, para te sustentar? Versículo 28. Porque você está preocupada com a sua vida, porque se preocupa com o que vai vestir. Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo, Jesus dizendo, eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Por que pequena fé? Porque você está preocupado com as coisas passageiras dessa terra, esquecendo que Deus cuida das aves, que Deus veste as flores, os lírios do campo, que nasce hoje e amanhã é lançado no fogo, e Deus não vai cuidar da sua maior criação, da sua criação coroa, da sua obra-prima, que é o ser humano. Deus, ele faz nascer sol sobre o ímpio e sobre o justo. Deus faz vir a chuva sobre a casa do ímpio e sobre a casa do justo. Isso é a misericórdia de Deus, o amor de Deus que é para com todos. Mas a resposta para esse amor é diferente para cada pessoa. O ímpio não quer saber de Deus, quer saber dos seus prazeres, dos seus deleites, da sua vida terrena. E prestará conta diante de Deus, porque ele vai colher aquilo que plantou, porque Deus é justo. O justo, ele quer saber de Deus, ele quer amar a Deus, priorizar a Deus, ter intimidade, crescer, conhecer o seu Criador. Jesus, ele fala, homens de pequena fé, porque você está preocupado com essas coisas passageiras. Deus cuida dos passarinhos. Vocês não valem mais que os passarinhos. Deus veste as plantas, que nem Salomão, com toda a riqueza, com toda a sua glória, pôde se vestir igual. Deus não há de prover. A gente vê quantas passagens de providência de Deus. E Deus está nos ensinando nesse dia chamado hoje, que o gentil é que procura todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Olha que lindo, a preocupação de Deus. O gentil está procurando essas coisas, está trabalhando, está passando um pé num e outro, é ganancioso, avarento, orgulhoso, soberbo, procurando de alguma maneira, chamada corrida dos atos aí, né? Tem gente que perde até a saúde por causa de riqueza. Aí Jesus fala aqui, o Pai de vocês que está no céu observando os ímpios, observando o justo, Deus Todo-Poderoso que tudo vê, sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Então Deus se preocupa com você, meu irmão. Deus se preocupa com a sua vida, aquilo que você vai comer, aquilo que você vai investir. Deus se preocupa com seus filhos, com seus netos. É o amor de Deus. Seu filho não nasceu em vão. Deus sabia, Deus projetou seus netos. Você não nasceu em vão. Deus tem propósito na sua vida, na sua existência. Olha o versículo 33. Jesus falando. Mas busque em primeiro lugar. Anote aí na sua Bíblia, Mateus 6,33. Mas busque em primeiro lugar, ou seja, prioridade. Primeiro lugar é prioridade. Prioridade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha, Jesus falando, isso é um princípio bíblico. O que é princípio? Quando a gente cumpre um princípio, tem efeito espiritual, tem efeito no mundo espiritual que antecede o mundo físico, e por natureza vai coerdir, vai ser manifestado no mundo natural. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Porque não se preocupa com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Forte essa palavra do nosso Senhor Jesus. Como eu disse aqui, não estou falando para você que você não precisa estudar, trabalhar, não. É você ter em mente e compreender
que na tua profissão tem um propósito. Que as coisas, às vezes a gente não vive aquilo que Deus tem para nós porque a gente não compreende. A gente está com o coração nas coisas passageiras, juntando tesouro que ladrão rouba, que a traça ferrugem e tudo corrói. Mas quando você compreende que Deus colocou você ali com um propósito na sua profissão, de cuidar do necessitado, de investir no reino dele, Deus vai investir em você. Não será o seu patrão, não será o seu chefe, não será seu currículo, seu certificado, suas habilidades, não, será o reino de Deus investindo. Até porque é Deus que nos dá força, é Deus que dá oportunidade para as pessoas, é Deus que opera milagres, é Deus que tem suas multiformas de trabalhar, de operar, para cumprir o propósito dele. Quando você compreende seu propósito, Deus vai investir em você. Você tem um propósito diante de Deus. E para você entender qual que é o seu propósito, você precisa buscar o reino dele e a sua justiça. Você deve priorizar o reino de Deus. Como que Josué conseguiu conquistar tantas terras diante de tantos desafios? Porque ele obedeceu a ordem de Deus. Meditar de dia e de noite na lei dele. Não cessar de falar na lei dele. Se esforçar e ser corajoso em cumprir a missão dele. Ele escutou a voz de Deus e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A palavra do Senhor é a boca de Deus. A palavra do Senhor é o próprio Cristo. Cristo é o verbo, as escrituras sagradas. Jesus venceu Satanás pela palavra, pela espada do Espírito Santo. A palavra é a espada para você vencer os desafios. Vencer o pecado que nos afasta de Deus, porque Deus é santo. Vencer as tentações. As tentações é o que quer nos tirar do foco, do propósito de Deus. Vencer as barreiras espirituais. Nem tudo é espiritual, mas nem tudo é físico. Porque o mundo espiritual é eterno e não é brincadeira. As pessoas estão tão cegas que não conseguem ter discernimento espiritual. Tem coisas que é gerado por causa de espíritos malignos, demônios ali que geram opressão nas pessoas, que acorrentam as pessoas, demônios que escravizam as pessoas no pecado. Não é normal, não é algo natural, é algo espiritual, porque Satanás está condenado. Para Satanás não tem jeito, mas para o ser humano, ainda que tenha vida, há esperança. Para Satanás não tem jeito, porque ele era um anjo, e anjo é eterno. Mas para você tem jeito, meu irmão, minha irmã. Por isso que Jesus ele vai dizer em João 5:39. Vamos acompanhar comigo João 5:39. Olha que Jesus nos ensina. Quem gosta da palavra do Senhor, compartilha, curte, deixa o seu comentário. João 5:39. Vocês examinam as Escrituras, porque julga ter nela a vida eterna, e são ela que testifica de mim. Olha, a palavra que aponta para Cristo, e a palavra do Senhor que tem a vida eterna. Lembra que Jesus ensinou em Mateus 7 sobre as suas casas, e ali são casas espirituais, somos nós mesmos, sobre a pessoa que edificou a sua vida sobre a areia, e a pessoa que edificou a sua vida sobre a rocha. A rocha representa Jesus Cristo, representa a palavra. A pessoa que edifica a sua vida constrói uma casa sobre a areia, vem o vento, a tempestade, e logo cai grande a sua queda. Quando vem o vento, as tempestades, o vento, as tempestades representam as provações, perseguições, tempos de angústia, tempos de aflições. E quando a pessoa edifica a sua vida sobre a rocha, sobre a palavra, sobre as escrituras, vai vir o vento, vai vir tempos de provas, vai vir a adversidade, mas porque a pessoa edificou a sua própria vida sobre a palavra do Senhor, ela vai permanecer diante das tempestades, diante das provas, porque a palavra estrutura a pessoa, a palavra dá orientação, a palavra ela dá força, a palavra consola, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, junta e medula. Amém, meus amados irmãos?
Fico com essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você quer aprender mais a palavra do Senhor Jesus, priorizar as Escrituras, investir no teu ministério, no teu chamado, a gente tem curso presencial aqui no Estrela Mazuca, Ferraz de Vasconcelos, na Igreja de Braz. Venha aprender mais sobre a palavra do Senhor. A gente tem curso básico, médio, bacharel, mestrado de teologia. Tem escola dominical também aqui todas as quinta-feiras, aqui em Ferraz de Vasconcelos, perto do Rossi, Estrela Mazuca, 1140. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê sabedoria, estratégia para priorizar a palavra do Senhor. Que Deus te dê graça, força, saúde através da palavra do Senhor. Que Deus venha te dar ânimo, que Deus venha te dar coragem para você cumprir tua missão, teu ministério, a tua vocação. Que você venha ser bênção diante dessa terra e que Deus venha ser glorificado através da sua vida. Até mais. Shalom.